quanto você se ama. A maioria das pessoas por aqui está correndo vazia. Elas não têm senso de si mesmas. Não têm senso de amor próprio. Quando digo amor próprio, não tem nada a ver com dinheiro de celebridades, coisas materialistas e todas as coisas às quais a sua mente negativa provavelmente poderia recorrer. Não tem nada a ver com amor próprio, não tem nada a ver com aparência, nem carros e nada das coisas superficiais que alguém poderia pensar que poderiam fazer você se amar ainda mais. É uma questão de conhecer seu valor. É uma questão de você dizer, não preciso estar perto dessas pessoas, nesses tipos de ambientes e situações, para finalmente enxergar meu próprio valor. Eu me amo independentemente de você me amar. Eu acredito em mim, conheço meu valor, estou aqui, tenho um propósito. Uma pessoa que não pode perdoar nada está destruída psicologicamente e emocionalmente. Perdoe seus pais, perdoe qualquer relacionamento que você já teve e não deu certo. Perdoe todas as outras pessoas em sua vida que já te machucaram de qualquer forma. Perdoe a si mesmo. Perdoar é desistir da esperança de que o passado possa ser diferente. Acho que para mim e para muitos de vocês, perdoar significa aceitar o que aconteceu com você, não aceitar que estava tudo bem acontecer. É aceitar o que aconteceu. E agora, o que eu faço a respeito? Perdoar é desistir da esperança, não se apegar e esperar, desejar que pudesse ter sido diferente de como foi. Desistir da esperança de que o passado pudesse ser diferente. E quando eu entendi isso, acho que isso me levou ao próximo nível de ser uma pessoa melhor. Porque eu não guardo rancor por nada, nem por nenhuma situação. E você também não deveria guardar. Veja, a vida é cíclica, você não é. O que quer que seja a experiência que você esteja tendo agora, não veio para ficar, veio para passar, não para ficar, apenas para passar. É apenas passando pelos maiores desafios que se sabe o que está acontecendo. Isso faz parte dessa coisa que chamamos de vida, isso também vai passar. É manter a perspectiva, colocar tudo em perspectiva. Você precisa estar disposto a romper com o passado para ter um futuro que tanto deseja. Você precisa ter coragem para permitir-se honrar o passado como ele foi, perdoar aqueles que precisam ser perdoados, perdoar a si mesmo e reconhecer que tudo o que aconteceu te trouxe até aqui, te trouxe até este ponto agora. Tudo, deixe ir e comece a focar em se desenvolver. E eu te digo, você vai ter pessoas fazendo coisas com você. Coisas vão acontecer com você. E a coisa mais importante a se fazer é direcionar a sua vontade e deixar ir e seguir em frente para que você possa crescer, para que você possa seguir com a sua vida. Não importa o que acontece com você, o que importa é o que você vai fazer a respeito. O que você vai fazer agora? Nada? Mas se você quiser começar a avançar em direção à sua própria grandeza pessoal, se você quiser realmente desfrutar de uma vida feliz, plena e saudável, você precisa estar disposto a ir contra a maré. Você precisa estar disposto a direcionar sua vontade. Então, enquanto você está no processo de reinventar a sua vida, escreva uma descrição do tipo de pessoa que você deseja ser. Uma das coisas que você precisa superar são quais qualidades da sua personalidade que você sabe que terá que mudar, porque essas características específicas são desvantagens para você. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos positivos? Olhe e avalie a si mesmo para fazer essa determinação. Outra coisa é que, para sair de uma situação complicada, precisamos de algum treinamento, encontrar alguns críticos confiáveis. Pessoas que você sabe que se importam com você e te amam, e que dizem coisas que nos impedem de crescer e sair das dificuldades. Primeiro nos identificamos com o feedback. Levamos para o lado pessoal quando alguém quer nos dar algum feedback sobre onde estamos falhando. Nos fala sobre nossos pontos cegos. Queremos que tudo em nós seja positivo. Não somos perfeitos. Isso machuca. Tenho um amigo que é um crítico confiável. Ele não me diz as coisas que quero ouvir. Ele me diz as coisas que preciso ouvir para que eu possa crescer. Isso dói. Dói quando ele me coloca na berlinda. Eu não suporto isso, mas é a única maneira que posso crescer. E fico feliz que ele me ame o suficiente para arriscar a nossa amizade ao ponto de me dizer o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Se é verdade que a vida é preciosa, se é verdade que a vida é preciosa e você pode partir amanhã, você realmente quer pensar?
Sabe de uma coisa? Eu nunca me senti realizado. Nunca me permiti ter um momento de reconhecimento. Nunca me permiti ter um momento de paz. Nunca me permiti olhar para isso e dizer, bom trabalho. Essa não é a maneira de viver a vida. Acho que em um nível espiritual é uma má escolha. É mais sobre a ciência e coisas do coração. Mas acho muito importante as pessoas perceberem que seu objetivo é buscar a satisfação. E se você buscar a satisfação com mais frequência, será mais um artista de alto desempenho. E se você nunca se dá crédito, você está sempre se culpando, sempre pensando, isso não é perfeito o suficiente. O que vai acontecer? As pessoas insatisfeitas ficam esgotadas e desistem com mais frequência do que os que buscam a satisfação. Portanto, aproveite o momento. Envolva-se com o que está fazendo. Permita que o reconhecimento, a satisfação e a alegria entrem. Claro que sempre você pode melhorar, mas melhorar com alegria. E se você estiver melhorando com alegria, então está aprendendo, sentindo curiosidade, se envolvendo. A alegria está presente. Você ficará mais confiante porque pensará, vou aprender com isso de qualquer maneira. Pare de assustar a si mesmo. Com que frequência você se aterroriza com seus próprios pensamentos? Você entra em um terror absoluto e isso só vem dos seus pensamentos. Ninguém lá fora está fazendo nada. Às vezes é um padrão antigo de família. Às vezes enfrentamos coisas novas. Eu gostaria que as pessoas, quando tiverem tempo, fizessem uma lista dos seus medos. Faz uma lista dos seus medos e depois dê a si mesmo a oportunidade de transformar cada medo em uma afirmação positiva. Transforme cada um em algo positivo. E lembre-se, você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Um pensamento isolado não faz muita diferença. Os pensamentos são como gotas de água. Você deixa cair uma gota de água e não significa muito. Mas se você continuar deixando cair e deixando cair, forma-se uma poça no chão e depois pode se transformar em um pequeno lago e finalmente você pode criar um oceano. E com os nossos próprios pensamentos podemos nos afogar em um mar de negatividade, ou podemos flutuar no oceano da vida, e isso depende de nós. Os pensamentos que pensamos se acumulam e em que tipo de poças você está pisando? Está se afundando até a cintura ou até o pescoço e tentando remar agora? O que você está fazendo consigo mesmo? Quando estamos dispostos a mudar nosso pensamento, podemos mudar nossas expectativas, nossas experiências. E não importa se você tem uma grande poça de pensamentos negativos, sabe? Você pode se mover para cá e criar uma poça de pensamentos positivos e atenção plena. Você sempre pode fazer as mudanças. Então, você quer transformar esses pensamentos de medo em afirmações positivas? Deixe-os trabalhar a seu favor. Quando pensamos que não somos dignos, significa que, por algum motivo, acreditamos que temos que provar que não temos o direito ao nosso espaço no planeta, vivendo a vida sendo quem somos. E isso significa que faremos todo tipo de maravilhas para provar que merecemos estar aqui. E geralmente, alguma das coisas mais comuns são: nos comprometemos demais, damos demais, exageramos, nos desculpamos demais, compensamos demais e permanecemos em situações difíceis, desesperadoras, dolorosas e prejudiciais por muito mais tempo do que é sábio ou produtivo fazer. Alto valor é o que você espera do mundo em resposta a quem você é. É muito diferente de valor próprio. Valor próprio significa como você se vê internamente e o que você espera como resultado. Agora, pare de se relacionar com o mundo se você não se considera digno internamente. Então o que você espera do mundo certamente vai te machucar. E o que você vai fazer? Você vai literalmente despejar tudo o que está na sua cabeça nesse pedaço de papel. Todas as preocupações, todos os problemas, todas as tarefas, tudo que está te incomodando e que você está pensando. Para algumas pessoas especialmente, elas estão enfrentando muita pressão. Essa pressão, muitas vezes, é apenas um desequilíbrio na perspectiva e na disciplina. É uma questão de impor ordem. E a ordem é necessária, especialmente para pessoas que estão desesperançosas. Você vai ter dificuldade de pensar em todas as opções e vai se apegar emocionalmente. Mas o desconforto é seu, amigo. Sério. O desconforto e não estar feliz com certas situações ou sentimentos na vida são motivadores enormes e incríveis para facilitar a mudança. Tudo mais é secundário. Isso é o que as pessoas precisam entender, o que está dentro de nós.
Não temos ideia até começarmos a tentar com força. Será que você é tão bom quanto pode ser? Sabemos que não é bem assim. Como todos já tivemos momentos em nossa vida em que não foi tão bom e momentos em que tudo se encaixava perfeitamente. Faça mais momentos assim. Sabe aquela parte da disciplina sobre a qual você não ouve muito? São as coisas que as pessoas fazem quando ninguém mais está vendo. Faça, você pode. É aí que você vence.